Alegria poder estar novamente com os irmãos e compartilhando a palavra de Deus aqui do púlpito da igreja, prerrogativa tão somente do pastor da igreja, que nos dá a honra e o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nesta manhã. E eu já comentei isso anteriormente, qualquer palestra ou sermões que venhamos abordar com os temas específicos, dificilmente deixaremos de citar o momento que a gente está vivendo, que é exatamente esta pandemia. E o mundo que conhecíamos até o início da pandemia, que foi lá em março de 2020, não existe mais. E eu me lembro como se fosse hoje, que em março de 2020, estávamos aqui nesta igreja, neste templo, o presbitério do Rio de Janeiro, reunidos. E de repente os irmãos começaram, nós ficamos o dia inteiro aqui, e ao final do dia, de tarde, um bota uma máscara ali, o outro bota a máscara aqui, o outro se isola para lá, se isola para cá, o que é que está acontecendo? Não, porque foi decretado isso, foi decretado aquilo, o que vamos fazer com as igrejas? Enfim, aquele mundo que conhecíamos antes de 2020, março de 2020, ele não existe mais. E não será mesmo quando essa quarentena por conta da pandemia passar. Porque essa quarentena ela vai acabar. A pandemia, ela vai passar. Mas e a vida vai se retornar na sua vida diária, no novo normal, como nós estamos sempre comentando. Mas, na verdade, o mundo não será mais do mesmo jeito. Os relacionamentos não serão mais os mesmos e, muito provavelmente, não nutriremos mais das mesmas ideias ou dos mesmos ideais. Sabe, irmãos, nós fomos forçados, nós fomos obrigados a isolamento social. Fomos impedidos de abraçar, de beijar os nossos queridos, os nossos próximos, os nossos irmãos. Fomos impedidos de conviver com liberdade em qualquer ambiente. A prova disso, estamos aqui. Num templo, numa nave como esta, com capacidade para quase 200 ou 200 pessoas, não podemos ter mais do que 35, 40 pessoas, e mesmo assim, de máscaras, mesmo assim, separados, mesmo assim, com álcool gel. Interessante que isso não é novidade no mundo. Outras situações pandêmicas ou provocadas por epidemias já foram vivenciadas na história da humanidade. Assim como guerras que influenciaram no modus operandi de muitas nações e, consequentemente, impactaram outras nações. Mas graças a Deus que no nosso século, nos nossos dias, temos hoje uma tecnologia que nos permite, ainda que virtualmente, reunirmos em confraternização, reunirmos em família, comemorarmos aniversários de nossos parentes, às vezes espalhados por este Brasil ou fora do Brasil, mas conseguimos confraternizar através da tecnologia que nos disponibiliza esta possibilidade. Aqui em nossa igreja, por exemplo, temos experimentado reuniões de oração toda terça-feira às 19 horas, onde nós virtualmente podemos nos encontrar e orar por tantos pedidos que nos chegam, reivindicando ali a bênção do Senhor. As sociedades internas têm se reunido normalmente, virtualmente. O corpo de oficial da igreja, a junta diaconal, o conselho da igreja, tem se reunido. Enfim, é uma tecnologia que nos disponibilizam plataformas, que nos permite, inclusive, trabalhos em home office.
em várias empresas. E aí, pessoas que saem do perímetro urbano e vão para o interior e de lá trabalham normalmente como se estivesse aqui trabalhando. E como eu disse no início, este mundo que conhecíamos até março de 2020, ele não existe mais. E muito embora esse recurso, essa tecnologia tenha sido uma bênção na vida de tantos, com esses relacionamentos, mesmo à distância, no presente século, quero falar aqui de um relacionamento que denota aqui uma grande intimidade. Intimidade que independe dos tempos. Intimidade que independe da tecnologia. Intimidade que independe da pandemia. Desse momento que nós estamos vivendo. Intimidade que independe ser país do primeiro mundo ou país em desenvolvimento. Estou falando aqui de uma intimidade disponibilizada para mim e para você, para o povo de Deus, desde o início da existência humana. Estou falando de uma intimidade desejada por Deus para o seu povo, para mim e para você. Eu falo isso com registro bíblico, o que eu chamo agora você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. E nós leremos a partir do verso 3 até o versículo 6, apenas 4 versículos. Eu gostaria que você lesse comigo, acompanhasse comigo, você aqui no templo, você em casa, que nos assiste, que participa deste culto de louvor a Deus. Êxodo capítulo 19, a partir do verso 3, que diz a palavra do Senhor. Deus falando a Moisés, lá no Monte Sinai. Vejamos. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e disse: assim falarás, Moisés, à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. No verso 6, que eu quero que você preste muita atenção, além daquilo que já lemos, diz o seguinte: vós, eu e você, povo de Deus, sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas, Moisés, as palavras que falarás aos filhos de Israel. Imediatamente após a saída do povo de Deus lá do Egito, escravizados por cerca de 400 anos, e você conhece a história, o Senhor apareceu a Moisés para dizer do seu desejo, da sua vontade, do seu querer de transformar toda a nação de Israel em um reino de sacerdotes. Porque sacerdote era aquele que representava o povo de Deus, era aquele que entrava no tabernáculo, era aquele que oferecia sacrifício a Deus e que trazia de Deus a mensagem ao povo. Deus queria que você fizesse isso direto, ou seja, pessoas de acesso direto ao coração de Deus. Mas sabe qual foi a reação do povo? Se você ler no capítulo seguinte, capítulo 20, verso 19, a primeira parte, o povo responde a Moisés: fala, Moisés, tu mesmo, e vamos te ouvir.
Não precisa que Deus nos fale. Estavam acostumados com a impessoalidade que o Egito incutira no coração deles durante os 400 anos que viveram no Egito. Queriam os benefícios de Deus, como muita gente hoje, mas não queriam o próprio Deus. Mas Moisés foi diferente. Moisés foi diferente. Ele desfrutou desse privilégio. Ele não deixou passar a oportunidade. E a intimidade experimentada por Moisés com Deus tem alguns aspectos que quero destacar com os irmãos à luz da palavra de Deus. E o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é que essa intimidade desejada por Deus, vontade de Deus, foi iniciativa do próprio Deus. Não foi iniciativa de Moisés. Se fosse, ele falaria da mesma forma como disse o povo. Tenhamos um mediador para falar conosco e com Deus. E naquele episódio da sarça que ardia e não se consumia, e você conhece a história, está registrada lá no livro de Êxodo, Moisés ouve uma voz e diz: Moisés! Moisés! E ele responde: eis-me aqui, como se quem me chama. A voz não foi daqui para lá, a voz foi de lá para cá. A voz foi da sarça para Moisés. A voz foi de Deus para Moisés. A voz tem sido de Deus para mim e para você. Nós vemos vários registros na palavra do Senhor sobre essas iniciativas de Deus para ter uma intimidade com você, ou para que você goze da intimidade com Deus. Você está apenas uma. Na primeira carta de João, lá no capítulo 4, verso 10, temos lá o seguinte registro: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque se dependesse de mim e de você, nós não faríamos isso. Louvado seja Deus, porque a partir dele, e nós, na nossa insignificância, na nossa miserabilidade, fomos alcançados por essa graça misericordiosa, iniciativa de Deus. Portanto, quando Deus se predispôs a fazer uma aliança comigo e com você, estabeleceu essa intimidade. Mas é uma intimidade que ela não pode ser confundida. É uma intimidade que exige temor, é uma intimidade que exige reverência, intimidade que exige respeito. E Moisés, quando viu a sarça arder e não se consumir, e que ouviu a voz de Deus, e ele, querendo entender um pouco mais, queria ficar mais próximo daquela sarça, como que talvez sentisse aquilo mesmo que ele estava vendo. E Deus diz, do meio da sarça: Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra santa. E Moisés não só tirou as sandálias dos pés, como cobriu o seu rosto, com medo de olhar para Deus, porque ali ele começou a perceber que ali estava o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos. Quem se posiciona perante Deus com desrespeito, quem se posiciona diante de Deus com desdém, quem se posiciona de Deus com indiferença ou desprezo, jamais será chamado à sua intimidade. E falo isso baseado no registro que o salmista fez lá no Salmo 25, verso 14.
A intimidade do Senhor é para os que os temem, os reverenciam, os respeitam. Não é para aqueles que dizem, aquele cara lá do céu, como se fosse o meu amiguinho de esquina. Não. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas se a intimidade de Deus é um aspecto que eu quero estar aqui como iniciativa dele próprio, e que consequentemente exige de nós reverência, respeito e temor, essa mesma intimidade, por consequência, gera propósito e missão de vida. Gera propósito e missão de vida. Não é uma obrigação, não é uma coisa que você faz forçado. E você vê lá em Êxodo capítulo 3, verso 10, que tão logo Moisés reconhece o Deus Todo-Poderoso diante dele, ele recebe a missão: vá, Moisés, vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Sabe, irmãos, não há envolvimento íntimo com o Senhor se não houver envolvimento íntimo com a sua causa. Não há intimidade com o Senhor se não houver compromisso com a missão de difundir o seu evangelho, seja através da vida, da sua vida, seja através de testemunho, ou seja através da pregação da palavra do Senhor. Isso é uma consequência dessa intimidade, que por iniciativa de Deus, chega a mim e chega a você. Esse é um outro aspecto que eu quero destacar nessa intimidade do relacionamento com Deus. Mas tem ainda aqui um outro aspecto que eu também quero destacar, que é uma intimidade que gera fome de Deus, desejo de Deus. E olha que Moisés já tinha experimentado ou presenciado tantas maravilhas, conforme nós vemos lá em Êxodo 33, 18, quando ele experimentou as maravilhas da glória de Deus na nuvem, enquanto Arão falava ao povo, a nuvem de Deus pairava sobre aquele povo, manifestando ali a glória do Senhor. Quando Moisés esteve no Monte Sinai, novamente estava lá aquela nuvem que pairava, e ficaram ali por 6 dias, Êxodo 24, 16, e Moisés presenciando tudo aquilo, que depois transformaram em fogo consumidor. Em Êxodo 24, 17, nós vemos novamente a glória do Senhor manifestada nas nuvens que pairava sobre o tabernáculo, e pedido inclusive que tivessem acesso ao tabernáculo. Ali o povo via, e todos viram a glória de Deus manifestada naquela nuvem. Mas essa intimidade de Deus para com Moisés gerou nele tanta vontade de Deus, tanta fome de Deus, que lá em Êxodo 33, 18, ele fala: peço-te, Pai, peço-te, Deus, que me mostre a tua glória, como se ele não tivesse visto nada. Mas é isso que acontece comigo e com você, quando nós nos dispomos a ser íntimos do Senhor, relacionamento de intimidade com Deus. E mesmo assim, Moisés desejou ardentemente ver mais da glória do Senhor. Quanto mais se conhece a Deus, mais se deseja conhecê-lo. Por isso a gente entende a postura, eu diria, a fominha de Moisés, né? Senhor, mostra cada vez mais para mim. Isso me faz tão bem. Mas eu quero destacar aqui um último aspecto. Se nós já vimos aqui que a intimidade com o Senhor não foi iniciativa nem minha, nem sua e nem de Moisés, foi de Deus.
Essa intimidade exige de nós respeito e temor, porque é o Deus dos exércitos. E essa intimidade que exige respeito e temor, ela também faz com que nós tenhamos compromisso, propósito, missão de vida. É muito difícil a gente entender pessoas que têm relacionamento íntimo com o Senhor não ter compromisso com o seu Evangelho, não ter compromisso com a Igreja de Deus. Então, agora eu quero falar de uma intimidade que foi gozada por Moisés. Intimidade de falar face a face. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala a seu amigo com respeito, com reverência, com temor, a ponto de ter sido sepultado pelo próprio Deus. Que privilégio. Deuteronômio 34, verso 6. E ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. Por mais que as pessoas ou os teólogos queiram dizer algo a respeito disso, o texto bíblico diz que ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura de Moisés. Um diz que ele foi trasladado, outro diz que ele foi nas nuvens com o Senhor, mas o fato é que ele foi sepultado por Deus e que ninguém sabe até hoje aonde ele foi sepultado. E por isso, nós temos um registro neste mesmo capítulo de Deuteronômio 34, e depois você pode conferir lá no verso 10, que diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado, ou que houvesse tratado face a face. Moisés não perdeu a chance, nem a oportunidade de se relacionar intimamente com o Senhor. E os aspectos aqui destacados, amados, não foi só para aquele povo de Israel, não foi só para Moisés, ele é para mim e para você. Porque, de novo, Deus tomou a iniciativa de mandar alguém morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso direto ao coração de Deus. Não precisamos de mediadores. Vou pedir ao bispo para orar por mim, vou pedir ao pastor para orar por mim, vou pedir... Não! Você pode falar diretamente com Deus, na mediação de Jesus Cristo, que ao dar a sua vida por você, rasgou-se o véu de alto a baixo e nos deu acesso direto a Deus. É assim que nós cultivamos um relacionamento íntimo com Deus, que por iniciativa dele, desde o início da existência da humanidade, tem se preocupado em ser íntimo com você, com respeito e com temor. Caminhando já para a nossa conclusão, e reforçando o que nós já tentamos colocar na nossa reflexão desta manhã, assim como no passado, Deus quer dar a nós, o seu povo, o mesmo acesso que Moisés teve na sua presença. Volta lá no verso 6 do capítulo 19 de Êxodo. Desejo de Deus, vontade de Deus,
de transformar toda a nação em um reino de sacerdotes. Tornar eu e você sacerdotes, para nos dirigir diretamente, para falar diretamente com o Senhor. Vamos atentar para aquilo que acontecera com o povo de Moisés, que influenciados pelo Egito, queriam sempre os benefícios de Deus, mas não queriam o próprio Deus. Queriam sempre mediadores. Vamos renunciar a todo tipo de influência desse Egito na minha vida e na sua vida, que quer nos manter distantes e sempre em busca de mediadores, como se você não pudesse ter acesso direto a Deus. O convite, amados, é de nos lançarmos nos braços do amor de nosso Deus, desejando ardentemente seu relacionamento pessoal e íntimo, que é, repito, desejo de Deus desde o início do século. E aí, concluindo a nossa reflexão desta manhã, quero trazer aqui uma ilustração de um vídeo que foi postado no grupo da Igreja de Botafogo. Eu falando aqui, você deve lembrar se você viu. Se não, vai ficar sabendo agora. Conta-se nesse vídeo que um pai com uma criança estava no determinado local e aquela criança perguntou ao pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai, preocupado em como responder uma criança o tamanho de Deus, tamanha soberania, tamanho poder, Deus dos exércitos, o que fazer? E o pai olha para o céu, vê lá um avião e pergunta ao menino: meu filho, o que você vê no céu? Qual o tamanho daquele avião? E o garoto respondeu: pai, é tão pequeno que não dá nem para dizer exatamente qual é o tamanho daquele avião. Aí o pai falou assim: é, meu filho? Então venha cá. E o levou ao aeroporto. E chegando no aeroporto, ele mostrou ali aquelas aeronaves gigantes, grandes, os jumbos da vida. E agora, meu filho, qual o tamanho desse avião? E aí o menino responde: poxa, pai, e agora é muito grande, é enorme, é gigante. Aí o pai então começa a ilustrar para o filho qual era o tamanho de Deus. Aí ele disse: meu filho, o tamanho de Deus vai depender da distância que você tiver dele. Quanto mais próximo dele, maior ele será na sua vida. Quanto mais próximo, mais íntimo, maior será a sua presença em sua vida. E assim é comigo e com você. Os aspectos que nós destacamos aqui, à luz da palavra do Senhor, experimentada por Moisés, pode ser experimentada por mim e por você. E Deus vai gerar em você, no gozo dessa intimidade, fome de Deus, desejo de Deus. Deus vai gerar em você propósito, missão de vida, a pregar o seu evangelho, seja com a sua vida, com o seu testemunho, ou através da pregação da palavra. Esse é o relacionamento íntimo com Deus, que nós extraímos desses aspectos experimentado por Moisés no início da existência humana, e que por tantas vezes, por iniciativa de Deus,
tem colocado para mim e para você à disposição a intimidade que podemos gozar com Ele. Absorva isso, amado. Absorva isso aonde você estiver, na sua casa, no trabalho, porque Deus deseja ser ou criar em você um sacerdote que se dirija a Ele diretamente e fale com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.